Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou conversar com a Maria Amélia. Maria Amélia Rocha tem mais de 30 anos de experiência nos mais importantes veículos de mídia brasileiros. Foi apresentadora e editora-chefe do Metrópolis, foi editora-chefe do Manos e Minas, da TV Cultura, e atuou recentemente na TVT. Maria Amélia, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Muito obrigado por ter topado participar e por ter aceitado responder algumas perguntas para a gente. Então vamos a elas. O Vamos lá. caso George Floyd retrata a realidade brasileira? Existe relação entre o caso norte-americano com o caso do homem que insultou policiais em Alphaville? E por fim, existe justificativa para a seletividade das abordagens policiais? Bom, começando por se o caso George Floyd retrata a realidade brasileira. Retrata bem a realidade americana, mas por consequência, por ser um homem negro sofrendo uma abordagem policial, tem tudo a ver com a realidade brasileira, sem dúvida alguma. Eu me lembro, agora recentemente, o ator Will Smith disse uma coisa que eu achei muito interessante. Isso pode parecer novidade para algumas pessoas, o que aconteceu com George Floyd, porém, a diferença é que agora essas cenas estão sendo filmadas. Isso é absolutamente comum, lá e aqui, né? A realidade brasileira é tão ou mais violenta do que lá. As pessoas falam, mas aqui não tem racismo, aqui o Brasil é completamente diferente, lá é tudo muito explícito, lá houve segregação racial. Aqui a gente sempre apela para o famoso jeitinho brasileiro, né? Pela nossa, como se costuma dizer, nós temos a questão racial aqui é muito bem resolvida, nós somos miscigenados, não sei o que e tal, né? Isso é uma fala completamente ultrapassada e a realidade está mostrando que isso está completamente ultrapassado. E eu acho que uma grande vantagem das redes sociais é que escancarou de vez o que antes era tido pela maior parte da população branca, da elite brasileira especialmente, como mimimi. Toda vez que um negro reclamava de racismo, qualquer coisa assim, era tido como mimimi, porque não tinha muito como provar. Agora, tem o lado violento das redes sociais, né, na abordagem desse tema, mas pelo menos está tudo escancarado. As pessoas estão vendo que, de fato, o país é racista, né? E que a gente pode comprovar isso muito bem pela abordagem policial, né? A abordagem que fizeram com George Floyd lá, por 8 minutos e meio, com o joelho no pescoço dele. Depois ainda tiveram a coragem de dizer, por um laudo da morte dele, que teria sido... Ele tinha outras comorbidades, né? Que ele tinha problemas de saúde e tal. Agora, experimente você ficar 8 minutos com o joelho de uma pessoa no seu pescoço, você pode ter câncer. Obviamente, não foi o câncer que te matou, certo? Então, essa resposta oficial remete muito à questão brasileira também, porque eu acho que o grande problema daqui, da abordagem policial violenta, ela tem a ver com a impunidade, né? Eu encaro sempre essa violência policial como uma política de Estado. Quando você pensa, por exemplo, no Witzel, no Rio de Janeiro, no Dória, em São Paulo, eles foram eleitos com o que, basicamente? Com a questão da segurança pública. O Witzel chega àquela questão de para dar tiro na cabecinha. O Dória fala em redução da maioridade penal e tudo isso. Então, isso aí cativa muito a população brasileira, né? Cativa quem sofre isso e cativa as elites que sofrem menos do que isso, porque são tradicionalmente racistas e preconceituosas. Sinto muito, é uma coisa chata de dizer, mas é a mais pura realidade, entendeu? Isso aqui é eternamente Casa Grande Senzala. Isso ainda não superamos e acho que ainda demoraremos muito para superar. Eu remeto muito às coisas da cultura também, quando eu penso que, por exemplo, a TV Globo é uma mídia hegemônica, todo mundo assiste, todo mundo vê as novelas. O primeiro galã negro no país não tem uma década, né?
A televisão tem 60 anos, sei lá, por aí, e mais de 60 anos, e nunca teve um galã negro. Quando fizeram A Casa do Pai Tomás, o ator Sérgio Cardoso, branco, era pintado com rolha para parecer negro, quando já havia um movimento teatral negro no Brasil importantíssimo, do Abdias Nascimento. Então, quer dizer, isso tudo vem se arrastando por anos, cento e não sei quantos, 132 anos de abolição, e continua tudo exatamente do mesmo jeito. Não houve uma abolição. Quando as pessoas falam, defendem muito, a Princesa Isabel, que, aliás, o Sérgio Camargo, da Fundação Palmares, também defende, a princesa que nos deu a liberdade, por favor, não temos, nunca tivemos. Ela assinou um papel, os negros foram colocados na rua, sem casa, sem terra, sem dinheiro, sem emprego. Né? Daí nascem as favelas cariocas e tudo isso. Porque foi para onde esse pessoal foi carregado. Então, eu acho que o que está muito explicitado agora, além das imagens que a gente tem oportunidade de ver, cair o véu, entendeu? É uma questão de agora precisamos todos enfrentar o racismo. Esteve sempre acobertado, sempre disfarçado, entendeu? Então, é uma coisa que finalmente as pessoas estão encarando de frente. Quer dizer, estão botando para fora o seu lado mais negativo, né? Infelizmente, mas pelo menos todo mundo está vendo quem é quem. É mais fácil você lutar contra com o inimigo conhecido, né? A questão disfarçada do racismo no Brasil sempre foi muito mais prejudicial, eu acredito, do que uma coisa explícita, porque quando é explícito você sabe contra quem você luta, né? E aqui não é assim, não. Aí quando eu falei com vocês, eu fiquei pensando, acho que eu queria tentar me lembrar assim, de cabeça quantos confrontos houve de polícia com a população negra, assim, recentemente, que eles sempre falam que foi reação, que não sei o quê, aquela coisa toda, que todo mundo já sabe, porém, a maior parte dos casos não é assim, é extermínio da população jovem negra. Então. Aí eu me dei conta que eu não me lembrava de todos os casos. O mais recente foi de João Pedro, que foi a semana passada. Mas daí eu resolvi fazer uma pequena listinha assim, dos casos de violência policial. Tem o João Pedro, João Vitor, também baleado na Cidade de Deus, Davi Nascimento, está na porta de casa esperando a comida que ele havia pedido por um aplicativo, foi levado pela polícia aqui em São Paulo e desapareceu no dia seguinte, foi morto aqui na Zona Oeste. O caso da Ágata, da menina Ágata, Marcos Vinícius, de 14 anos, morto lá no Complexo do Alemão, Evaldo, dos 80 tiros, o Luciano, que foi tentar ajudar o Evaldo, o músico, e que também acabou morrendo, Rodrigo Alexandre, baleado no Chapéu Mangueira, João Vitor, morto durante uma operação lá na comunidade de Santa Maria, Pedro Oliveira, 19 anos, morto pelo segurança do supermercado, Cláudia Silva, de 38 anos, baleada lá também no Rio, arrastado por 300 metros por uma viatura policial, Jennifer Gomes, de 11 anos, Cauã Peixoto, 12 anos, Rafael, 26 anos, esses foram os casos no último ano, pouco mais de um ano. Aí você vê os números da violência no Brasil. Em média, 60 mil pessoas são assassinadas por ano no Brasil. 77% de negros. Então, você chega à conclusão que a questão é realmente uma política de Estado. Não é só a questão do policial que é violento. O policial é também violento, mas, obviamente, todos esses nomes que eu citei aqui, quase nenhum deles, provavelmente nenhum, eu creio que nenhum resultou em culpabilidade para os policiais, entendeu? Então, quer dizer, fica muito, muito claro que os policiais podem agir assim, porque eles não serão culpados. Não serão. Pela política da segurança pública do Estado, está certo, está permitido.
Pode-se fazer isso, não tem problema nenhum, porque você não vai sofrer com isso, né? Então, eu acho que o nosso problema não é só lutar contra a violência policial, né? É uma questão de mudar a estrutura da segurança pública no país. Que as pessoas comecem a perceber que existe uma população de maioria negra, né? E que está sujeita ao extermínio. A população jovem negra está sujeita ao extermínio. Criança de 10 anos até 29 anos é o alvo preferido. Isso não é por acaso. A gente não pode imaginar que seja por acaso, né? Eu lembro sempre de uma senhora que eu entrevistei uma vez, que ela me falou o seguinte: quando um filho sai uma sexta-feira à noite ou um sábado à noite, o filho da família branca, a mãe fala aquele clássico: leva um agasalho. O menino negro, quando sai numa sexta-feira à noite ou num sábado à noite, a mãe fala: se você for abordado pela polícia e derem um tapa na sua cara, você fique quieto, não reaja. Se te xingarem, você abaixa a cabeça, responda só sim, senhor. Agora, imagina a dor que isso causa e como isso desestrutura a família negra, né? Isso é uma coisa inimaginável. É inimaginável, só quem passou por isso sabe o que é. Eu falei muitas vezes para o meu filho, sabe? Se você for abordado pela polícia, você não reage. Eu falei também, muitas vezes. Ainda assim, ele teve o privilégio de nascer num bairro aqui da Zona Oeste de São Paulo, estudar em bons colégios, tal, mas ainda assim, como ele é um menino negro que andava pelos jardins aqui, Jardim Paulistano, tudo isso, ele sempre era abordado pela polícia. Muitas vezes levou tapa na cara, muitas vezes, antes de dizer o nome ou de pedirem um documento, entendeu? E isso tudo, sabe, causa uma indignação tão grande. Estou meio que fazendo um depoimento pessoal, não era a minha intenção, mas essa é que é a realidade, sabe? E a gente precisa ter uma força brutal para segurar tudo isso e para querer lutar dentro das regras, sabe? Refutar isso dentro das regras, dentro da lei, tudo isso, mas eu acabo compreendendo quando às vezes há um excesso de violência e tudo isso. Agora, uma das coisas que vocês falam aqui, que vocês me perguntam, é sobre a relação do caso do americano com o homem rico de Alphaville, né? É engraçado que essa história, esse sujeito alegou, né, que ele estava embriagado e que no dia seguinte sequer se lembrava o que falou. No entanto, ali embriagado, ele falou uma grande verdade. Falou: você vem aqui, o que você está achando que vai acontecer? Isso aqui é Alphaville, eu ganho 300 vezes o seu salário. Você vai barbarizar lá na periferia. É uma grande verdade que ele falou. É uma grande verdade. É isso mesmo que acontece. Então, a relação com o caso americano, eu não sei se lá a questão é tão assim diferente, tão com relação às pessoas ricas e às pessoas pobres, porque lá talvez a diferença da abordagem não seja tanto pela questão financeira, seja muito mais pela questão racial mesmo, né? Enquanto aqui o preconceito é contra pobre e, consequentemente, contra negro, que a população negra, evidentemente, é a mais prejudicada, digamos assim, de todos os pontos de vista. Você pensa na Covid-19, quem está mais morrendo, a maior parte é da população negra. Então, é uma grande verdade, que eu não sei muito bem, eu não estou vendo assim no horizonte muitas perspectivas ou muitas possibilidades de mudança nesse cenário. Eu acho que precisaria haver realmente a questão que está sendo levantada agora, que não basta as pessoas não serem racistas, elas precisam ser antirracistas, né? Isso eu estou falando especificamente com relação ao caso brasileiro, né?
E a terceira questão que vocês abordam é se existe uma justificativa para a seletividade das abordagens policiais. Nada justifica a abordagem policial numa comunidade negra, né? E como ela acontece da forma como acontece, a gente só tem uma explicação. É racismo e é política de Estado. Então, o policial, muitas vezes o policial que é agressivo é negro. Ele mora na mesma comunidade que a pessoa que está sendo agredida, né? Então, é por isso que eu digo que é realmente uma política de Estado. E eu acho que tem que ter muita coisa. A gente ainda tem muito a percorrer e eu acho que realmente a questão é as pessoas brancas precisam se declarar antirracistas, né? São elas que têm os melhores empregos, os melhores salários, a possibilidade de contratar pessoas, são donas de empresas, de negócios, de indústrias e tudo isso. E a seleção por exemplo, de negros para ocupar postos importantes nas empresas e tudo isso, se ele estiver concorrendo com uma pessoa branca de qualificação inferior, ele provavelmente não será aprovado. Então, é aí que tem que entrar a questão do antirracismo, entendeu? Ajudar a superar essa questão. O negro sozinho pode lutar à vontade, mas se ele não tiver políticas específicas na ajuda da construção desse fim, eu não acredito, mas enfim, vamos falar em fim do racismo, fica uma luta muito desigual, entendeu? E quando você pensa, por exemplo, que existe na Fundação Palmares um sujeito chamado Sérgio Camargo, e que tem a postura que tem, né, que ele menospreza a cultura negra, ele menospreza as pessoas que são nossos símbolos, né, que são tão pouco estudados na escola. A história do negro nas escolas não é contada. Existe uma lei que aprovada já há tanto tempo, no começo do governo Lula, com relação ao estudo da história africana, para ser implantada nas escolas, há todo tipo de empecilho. É o professor que se diz não preparado para isso, é o professor que diz que acha que isso não tem importância, que tem que estudar a história do Brasil. Na história do Brasil, os negros não existem como escravos. E vem daí a questão da princesa Isabel, como se o negro não tivesse lutado pela liberdade. E isso não é estudado, isso quer dizer, a criança negra não tem no que se espelhar, não tem no que se espelhar na escola, não tinha o que se espelhar na televisão, onde agora as coisas estão começando a mudar um pouquinho, mas teve tempos que parecia que a gente vivia num país nórdico, só louros na televisão e tudo isso, em todo quanto é papel possível. Então, eu acho que a gente tem que pensar muito seriamente na questão. As pessoas têm que abrir a cabeça para o que está acontecendo aqui e ter certeza absoluta que, se não houver uma nova abordagem para a questão racial no Brasil, nós não sairemos do buraco onde nós estamos metidos, entendeu? Eu acho que é uma coisa muito, muito difícil, muito dolorida e que vai requerer realmente empatia, muita empatia, para que a gente consiga começar a mudar as coisas. Lá tem tanto que falar aqui. Perfeito, Maria Amélia. Obrigado. Eu gostaria também de fazer uma última pergunta a respeito das manifestações que a gente viu recentemente nos Estados Unidos. Inicialmente, elas foram bastante violentas, com depredação de lojas, de carros. Eu queria entender a sua opinião. Até que ponto você acha que esse tipo de protesto é capaz, é útil para realmente mudar a situação? Bom, primeiro eu queria dizer o seguinte, eu não acho que os protestos desde o início tenham sido violentos, porque todas as marchas aconteceram durante o dia e ficou muito pontuado que depois, à noite,
quando a maior parte das pessoas estava se retirando, é que aconteceram essas coisas. Né? Então, não dá para a gente generalizar, dizer que as marchas foram violentas. Elas, especificamente, não foram violentas. Alguns grupos ali no final, e sempre das 10 ou 11 horas para frente, é que acabou acontecendo essa depredação e tudo isso. Então, as marchas em si não foram violentas, não dá para a gente dizer isso, e o fato é que elas estão ainda acontecendo, a cada dia ganhando mais adesão de público, e eu acho que elas têm uma função muito específica. Primeiro, acordar todo mundo para a barbaridade que aconteceu ali, mostrar que aquilo é uma coisa que acontece com muita frequência, né, para todo mundo saber que aquilo acontece com muita frequência, e tentar, a mobilização é tão grande que não é possível que políticos fiquem indiferentes a isso. Alguma coisa há de acontecer, alguma lei tem que mudar ali, alguma coisa tem que ser feita mais efetivamente pelos controles, pela política, por tudo isso. Eu acho, por exemplo, que a marcha, e esse acontecimento especificamente do George Floyd, pode ter a capacidade de impedir a reeleição do Donald Trump, por exemplo. É tão forte o que está acontecendo ali que é provável, primeiro pelas respostas que ele deu à manifestação, que ia colocar a Polícia Federal, as forças federais na rua para enfrentar os manifestantes, que foi uma péssima resposta, né? Não foi uma resposta de um político responsável, ele apenas inflamou toda a população ainda mais. Isso foi muito ruim. E a forma como ele abordou o tratamento, o enfrentamento da Covid-19. Então, são dois pontos aí que mexeram com a população americana e que podem causar a não reeleição dele. Entendeu? Então, só por esse aspecto aí, eu acho que já valeu, que estão valendo as manifestações, entendeu? Eu acho que elas terão o condão de transformar alguma coisa, entendeu? Porque também eu acho que a não reeleição de uma pessoa nefasta como Donald Trump pode ter também relação com a situação política brasileira, sabe? Porque todo mundo sabe quais são os modelos da nossa presidência com relação a tudo que está acontecendo aqui no país. O modelo é o mesmo de lá. Então, eu faço essa correlação também com a questão da morte do George Floyd, com a situação brasileira, por conta disso. São dois presidentes considerados pelo mundo inteiro como os piores no enfrentamento da Covid-19. E um é espelho do outro, ou outro espelho do um, não sei. Mas, enfim, são duas pessoas negacionistas, aquela coisa toda. Então, se alguma coisa acontecer, e essa, por exemplo, for uma delas, a não reeleição do Trump, eu creio que pode ser benéfico para todo mundo, para os americanos e também para os brasileiros. Muito legal, Maria Amélia. Eu queria te agradecer de novo. Muito obrigado mesmo por ter topado. As suas respostas acho vão ajudar muito a esclarecer a situação e tomara que nossos seguidores gostem bastante. Eu espero que gostem, espero que, porque a gente quando fala assim de improviso, sem ter muito tempo de estudar as coisas e tudo isso, a gente acaba de certa maneira dando um pouco de depoimento pessoal, né? Mais do que falar em números e outras coisas assim. Mas, de qualquer maneira, eu acho que é interessante para que as pessoas reflitam um pouco e passem a ver que não há outra possibilidade a não ser mergulhar fundo nesse assunto e tentar entender do nosso lado. Exatamente. A opinião, a experiência pessoal, ela é muito importante, muito válida nesse momento, não somente números e estatísticas. A vivência é um dos principais aspectos que a gente tem que levar em consideração. Então, por isso que eu te agradeço demais. Eu acho que foi muito rico. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada pela lembrança do meu nome. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Obrigada.